Estou a ver que já temos aqui uma quantidade de gente disponível aqui para a nossa ação de formação. Tivemos muitos inscritos e já sabemos que muitos entram só aqui mesmo à hora marcada, um bocadinho, uns minutos a seguir, e portanto vamos dar aqui também mais um minutinho para ver se toda a gente entra. Estamos agora já com 42 pessoas e vamos deixar então entrar aqui, antes de iniciarmos esta ação de formação, vamos deixar entrar aqui toda a gente que está a pedir acesso. Tenho aqui os colegas a auxiliarem-nos aqui na gestão da entrada dos participantes na ação de formação. Julgo que continuam a dar aqui as permissões de acesso. E a quem já entrou, peço só então aqui mais um minutinho para entrar toda a gente, para que todos possam assistir à ação de formação logo de início. E lá está, agora já estamos com 50 pessoas, que é sinal que ainda estão aqui a entrar. Eu peço também aqui o apoio das minhas colegas, a Gisela e a Carla Gomes, sabem que estão aí a entrar, não é? Está com o colega Vasco, estão a dar aí as permissões. E o que é que acham? Acham que ainda está muita gente ainda a pedir Estava entrada? previsto cerca de uma centena, mais ou menos, de pessoas. Pois, sim, já sabemos que depois não entra toda a gente, mas vejam. Vasco, achas que se começa? Sim. Ainda há muita gente a entrar, podemos então dar início. São 2 horas e 2 minutos. E eu então daria então aqui a abertura desta ação de formação. Em primeiro lugar, muito boa tarde a todos os participantes. Bem-vindos, bem-vindas a esta ação de formação, que é uma ação de formação inicial para os novos presidentes e secretários de comissões técnicas de normalização, uma ação de formação que é dirigida a vocês, presidentes e secretários, que são os principais dinamizadores da atividade e do trabalho das comissões técnicas de normalização nacionais. Claro que todos participam, todos os vogais são ativos, mas cabe ao presidente e ao secretário aqui um papel de relevante e de maior dinamismo das comissões técnicas. O meu nome é Suzete Sinsim, eu sou a diretora da Unidade de Gestão Operacional de Normalização do Instituto Português da Qualidade, que, como sabem, é o Organismo Nacional de Normalização, e, portanto, aqui é nesta direção que temos a cargo a coordenação de todas as comissões técnicas nacionais, do trabalho da produção das normas, do acompanhamento da elaboração das normas europeias e internacionais. Com esta ação de formação, o que é que nós pretendemos? Pretendemos, no fundo, que os novos secretários e presidentes das comissões técnicas, mas não só, porque sabemos que não são só os novos secretários e presidentes que se inscrevem nestas ações de formação, porque mesmo quem está há mais tempo nestas funções gosta sempre de vir fazer um refresh, de ouvir falar da atividade de normalização, de também ouvir as dúvidas que são colocadas neste âmbito e, portanto, temos aqui pessoas que já estão há mais tempo em comissões técnicas e que sei que se inscreveram e até falaram connosco que se iam inscrever. E, portanto, o nosso objetivo, no fundo, é que todos conheçam e estejam bem cientes de quais são as atribuições, as competências, os direitos, os deveres do presidente e do secretário e que fiquem, no fundo, um pouco mais capacitados para executar estas responsabilidades e essas atribuições que estão inerentes às vossas funções. Saibam também que ferramentas têm ao vosso dispor, como utilizar essas ferramentas e outros recursos estão disponíveis
E também aqui uma mensagem que transmitimos sempre é que saibam que têm por trás de vocês sempre ou o organismo de normalização setorial, quando é esse o caso, e o Instituto Português da Qualidade, sempre para vos dar esse apoio nas dúvidas que tenham. Esta sessão, eu não sei se consigo andar assim, exatamente, é isso, aqui este novo slide, só para relembrar então como é que vai ser estruturada esta sessão que está prevista com a duração de 3 horas e durante as quais vamos falar aqui numa primeira parte da introdução à normalização, principalmente para os novos presidentes e secretários, para quem está há menos tempo na normalização, para uniformizar aqui os conhecimentos sobre esta matéria, antes de passarmos a uma segunda parte, onde se vai falar concretamente sobre as atribuições, as competências, os direitos e os deveres do secretário e do presidente. E vamos fazer isto, pois as minhas colegas falarão com certeza, vamos fazer isto assim de forma dinâmica e alternada, para não estarem só a falar primeiro do presidente, só depois do secretário. Isto vai seguir aqui uma dinâmica mais fluida. Até porque também, de qualquer forma, não se pode separar aquilo que é as atribuições do presidente e do secretário, não é? Eles formam só em si uma equipa, ou deverão formar só em si uma equipa. Uma terceira parte da ação de formação, e antes de terminar, vai ser direcionada para as ferramentas e os recursos que existem disponíveis e que estão à vossa disponibilidade, à vossa disposição para utilizarem. É aqui estas ações de formação, esta ação de formação, à semelhança de outras que temos realizámos muitas aqui no início do ano e agora estamos a realizar esta aqui mais para o final do ano e que voltaremos sempre a repetir, e outras que fazemos dedicadas só a determinadas comissões técnicas ou a determinado setor, à medida que nos vão solicitando também. Todas estas ações de formação são aquilo a que nós chamamos é uma atribuição básica do Instituto Português da Normalização para com as comissões técnicas de normalização. Cabe-nos a nós, para além de fornecer tudo aquilo que é a estrutura, a organização, a metodologia de elaboração das normas, cabe-nos também garantir que quem está nas comissões técnicas está capacitado para desempenhar essas funções e que consegue desempenhar essa atividade da melhor forma possível e que também tire dessa participação e dessa atividade proveito a nível profissional, desenvolvimento das suas capacidades e competências, porque como já devem saber e ter experienciado, quando se está como secretário ou presidente de uma comissão técnica, mobilizamos um conjunto de competências e profissionais que também nos são úteis noutros contextos. E nesse sentido, aqui antes de passar a palavra àquelas que vão ser as nossas formadoras durante a tarde de hoje, só deixar aqui convosco alguma reflexão que temos muito no IPQ e junto das comissões técnicas, relativamente ao facto do trabalho de normalização ser elaborado e desenvolvido pelas entidades que trabalham de forma voluntária na normalização. E aqui alertamos sempre e aconselhamos sempre os presidentes e os secretários das comissões técnicas a fazerem esta reflexão também connosco, porque muitas vezes nós sabemos que na prática muitas vezes é a própria pessoa, o próprio vogal, o próprio secretário, presidente, que dá do seu próprio tempo para fazer o trabalho de normalização. É um facto. Mas temos que olhar isto na perspectiva e fazer com que o tempo que é dedicado seja um tempo que a entidade a que esse profissional está alocado, ou que representa na comissão técnica, é essa entidade que deve garantir que a pessoa tem tempo para dedicar à atividade de normalização, a analisar as normas, a dar contributos, a dar comentários. Quer isto dizer o quê? Quer isto dizer que o trabalho na normalização é voluntário por parte das empresas, das organizações, das entidades. É voluntário porque as normas são, na maioria, de aplicação voluntária, a atividade faz-se
pelas partes interessadas que têm interesse em que se normalize em determinado assunto e, portanto, as empresas, as organizações são voluntárias neste trabalho da Comissão Técnica e devem, para isso, disponibilizar técnicos, pessoas da sua organização para participarem na Comissão Técnica. Mas sabemos que muitas vezes as pessoas se sentem até um pouco sozinhas e até notam que a sua própria organização, por vezes, não reconhece esse trabalho que fazem. Portanto, há aqui também um trabalho do vogal, dos presidentes, dos secretários, em trazerem para dentro das organizações que representam, para dentro das empresas, os assuntos que são tratados nas comissões técnicas, para que também recolham o contributo e o ponto de vista e os comentários da sua organização para transmitir na comissão técnica. Aqui apenas uma reflexão, porque é algo que nos faz pensar muitas vezes nesta dinâmica que são o trabalho das comissões técnicas e todo este trabalho, que no fundo é um trabalho em rede, onde o Instituto Português da Qualidade é o Organismo Nacional de Normalização, delega competências em organismos setoriais, que coordenam comissões técnicas, onde estão, e atualmente estão quase 5 mil peritos envolvidos nas 200 comissões técnicas que temos atualmente ativas. Portanto, é uma grande rede de peritos e de áreas e de setores a trabalhar a normalização em Portugal e a ser ativo, muitas das vezes, também a nível da normalização europeia e internacional. Portanto, dito isto, vou passar a palavra às duas oradoras, às duas formadoras. Tenho aqui comigo duas excelentes profissionais, a engenheira Gisela Nis, ao lado dela a engenheira Carla Gomes. A engenheira Gisela Nis é da área da engenharia alimentar e da nutrição. A engenheira Carla Gomes é engenheira química e elas estão na normalização, eu julgo que já vai mais de 6 anos nesta atividade e têm a sua responsabilidade. Eu também acho que é interessante aqui os colegas presidentes e secretários das comissões técnicas também conhecerem um pouco quem são as pessoas da normalização e que áreas é que coordenam. E aqui a Carla Gomes. Carla, tens neste momento 1, 2, 3, 4, 5, 6 organismos de normalização setorial a teu cargo. Grandes organismos de normalização setorial, tens a Associação da Indústria Naval, a Associação Portuguesa de Tintas, o CATIM, um grande ONS, que só ele tem 14 comissões técnicas ativas, portanto o Centro de Metalomecânica, o Centro Tecnológico, o ITG, o Instituto Tecnológico do Gás, e todas as suas comissões técnicas, o Centro Tecnológico da Cortiça, também a área da Cortícia, e a Associação Portuguesa de Ética Empresarial, a APEE, para além de 2 comissões técnicas também próprias e geridas diretamente pelo Instituto Português da Qualidade. Portanto, muitas comissões técnicas aqui, muito contacto com presidentes e secretários ao longo de todo o trabalho. A Gisela Nis tem aqui também vários ONS, 7, julgo eu, 7 ONS agora, 7 organismos de normalização setorial, desde da parte da APIC, das carnes, a Associação Portuguesa dos Industriais da Carne, a ALIF, dos congelados do peixe, o Centro Nacional de Embalagem, o IACA, portanto, a alimentação para animais, a tabaqueira e o ICNF, portanto, o Instituto de Conservação e Natureza e das Florestas. Todas estas entidades, nossos organismos de normalização setorial, que coordenam comissões técnicas, e a Gisela tem também um conjunto de comissões técnicas que são coordenadas diretamente pelo Instituto Português da Qualidade, é também secretária, ou já foi em alguma delas, porque por vezes também temos que assumir essa função, e portanto também uma pessoa experiente naquilo que é o trabalho, quer de presidente, quer de secretário de comissão técnica, e é com elas que eu vos deixo e passo a palavra para
à ação de formação do dia de hoje. Muito obrigada e uma boa ação de formação para todos. Obrigada, Suzete. Bem, só a apresentação da Suzete já foi metade da nossa apresentação, mas é mesmo assim, quando começamos a falar de uma coisa que gostamos, o tempo voa e as ideias vão saltando. Então eu sou a Carla Gomes, já como fui apresentada. Sejam então bem-vindos à Normalização, e aqui em nome do Instituto Português da Qualidade, enquanto Organismo Nacional de Normalização, damos as boas-vindas e também os parabéns, não é, por serem presidentes ou secretários de uma comissão técnica. Esta é a primeira vez, é uma primeira sessão desta formação, porque tínhamos já feito anteriormente para vogais, boas-vindas aos vogais, mas realmente, pensando bem esta matéria, é super importante que os presidentes e os secretários também sejam bem acolhidos e também tenham direito a esta formação e a esclarecimentos que os ajudam também, não é, a entrar neste... Muitas vezes já há pessoas que já têm história na normalização, mas alguns caem aqui de novo, logo numa função como presidente ou secretário, e esta formação é essencialmente para eles. No entanto, são todos bem-vindos, mesmo aqueles que já andam nestas andanças há mais tempo. E, portanto, vamos tentar agora aqui nestas 3 horas mostrar tudo o que é preciso. Um presidente e um secretário precisa de saber ativamente na normalização. São temas que vamos falar de acordo, já com uma estrutura. Vocês têm na imagem 2 livrinhos, o Manual de Boas-Vindas ao Presidente e ao Secretário, que são um miminho de Natal, que vamos deixar para o encontro da ONS no próximo mês, não é? Vão ser publicados nessa altura, mas esta formação já obedece à estrutura destes documentos, que ficarão depois disponíveis, um redigido para os secretários e outro para os presidentes. Enquanto não temos este manual, esta sessão está a ser gravada, excepto, vamos fazer só intervalos na altura das questões, para vocês estarem mais à vontade. Não vamos gravar as questões, mas toda a apresentação vai ficar depois disponível para vocês no canal do YouTube, e a apresentação também vai ficar disponível no final. Pronto, e assim, julgo que para início destas informações mais gerais já transmitimos o que queríamos dizer e, portanto, vamos dar início à introdução à normalização. Apenas com a ressalva de que aqui falamos de secretário e de presidente, não queremos associar nem homem nem mulher, não queremos entrar nestas discussões. Pronto, falamos aqui de uma forma geral, não é? E da mesma forma falamos em comissão técnica apenas para facilitar, mas tudo o que se aplica à comissão técnica é igual também para as subcomissões técnicas. E agora sim, penso que estamos prontos para começar e vou passar a palavra à colega Gisela. Então, mais uma vez, bem-vindos também a todos. E para percebermos qual o objetivo e o valor da atividade na normalização, ou seja, a atividade da elaboração de normas, temos, em primeiro lugar, conhecer o seu enquadramento e propósito. Nunca nos podemos esquecer que a normalização e as normas são um fim em si só. As normas são uma ferramenta capaz de dar apoio e fornecer soluções a um elevado número de situações nas mais variadas áreas e setores de atividade. Portanto, nós temos normas que vão de áreas mais tradicionais, áreas mais técnicas e industriais, normas que tocam agora em temas e áreas mais recentes, como a inteligência artificial, a cibersegurança, cidades sustentáveis e até a felicidade organizacional. Isto apenas para dar um exemplo. O valor das normas não é apercebido quando estão a ser efetivamente implementadas e utilizadas para acrescentar um valor na economia, na sociedade, na ciência e na inovação. A credibilidade e reconhecimento das normas advém do facto de estas serem
elaboradas dentro de um sistema, de um subsistema de normalização. Este subsistema pertence a um sistema principal, que é a imagem que estamos a ver agora, que é o Sistema Português da Qualidade. O Sistema Português da Qualidade, essencialmente, é constituído em três grandes áreas, como podemos ver na imagem com essas cores. Duas delas são coordenadas pelo Instituto Português da Qualidade, que é a metrologia e a normalização, a qualificação, que é coordenada pelo Instituto Português da Acreditação, o IPAC. Esta infraestrutura, que em Portugal compreende o Sistema Português da Qualidade, inclui os seguintes subsistemas, como eu tinha dito: o Sistema da Normalização, que elabora as normas, o da metrologia e o da acreditação, que é coordenado pelo IPAC. Na sua globalidade, um ecossistema com muitas entidades, atividades e até mesmo resultados interrelacionados, a quem a normalização, através da elaboração de normas, disponibiliza ferramentas a todos e como base do seu trabalho. Em termos de estrutura de normalização, em Portugal, é um pouco diferente da maioria dos países da Europa, e isso deve-se ao facto de o modelo organizacional da atividade normativa assentar na descentralização por ONS. Assim, em Portugal, nós temos um Organismo Nacional de Normalização, o ONN, que é o IPQ, e este qualifica os organismos de normalização setorial, os ONS. Assim, os ONS são reconhecidos pelo IPQ para exercer atividades num dado domínio da normalização através de protocolos de reconhecimento que são celebrados entre ambas as partes, ONN e ONS. Neste momento temos 54 ONS. Estes 54 ONS, juntamente com o IPQ, coordenam 200 comissões técnicas ativas, que são compostas por 4.702 vogais. Estes dados são dados atuais do fim do mês de setembro. Na imagem pusemos aqui também os logotipos dos nossos 54 ONS, só para ficarem aqui bem identificados. Esta é a estrutura nacional. A estrutura internacional, nós dividimos-la aqui em três grandes partes. As organizações internacionais de normalização, a ISO, o IEC e a ITU. A ITU na área das telecomunicações, o IEC na área da eletrotécnica e a ISO nas restantes áreas. As organizações europeias de normalização também estão divididas da mesma forma. Temos o ETSI na área das telecomunicações, o CENELEC na área na área eletrotécnica e o CEN depois, que cobre as restantes áreas. Assim como o IPQ é um organismo de normalização, nacional de normalização, os outros países também têm os seus organismos nacionais de normalização, e aqui estão alguns logotipos dos congêneres europeus e internacionais que fazem parte da normalização regional, como nós costumamos chamar. O IPQ é um membro efetivo e de plenos direitos das organizações que eu mencionei atrás, as organizações europeias e internacionais, e é por essa via que as entidades portuguesas podem participar diretamente nos trabalhos de elaboração de normas europeias e internacionais, e é também por isso que as nossas normas, as normas portuguesas, são reconhecidas internacionalmente, porque nós fazemos parte destas entidades. Só a título de curiosidade, Portugal é membro do IEC desde 1929, da ISO desde 1949, do CENELEC desde 1960, e fomos um dos membros fundadores do CEN em 1961. Portanto, desde 1986 que o representante português nestas entidades é o Instituto Português da Qualidade, o que nos obriga a nós, IPQ, aos ONS, às comissões técnicas, a respeitar as regras de todas estas entidades, as regras, princípios, valores
que são definidos internacionalmente quando estamos a desenvolver os trabalhos da elaboração de normas. Estas regras e princípios existem e estão bem difundidas no site no nosso site e em toda a documentação presente, e elas estão assentes em 6 princípios, os chamados princípios da normalização, que são o princípio da transparência, a transparência do trabalho de normalização, ou seja, a informação sobre as normas que estão a ser elaboradas, quem é que quem é que as está a elaborar, que comissão técnica, qual é a constituição dessas comissões técnicas, toda esta informação tem que estar publicamente disponível. O princípio da abertura e paridade. As comissões técnicas devem estar abertas a todas as entidades interessadas, garantindo a paridade entre todas e os interesses representados nas comissões técnicas. O princípio do desenvolvimento sustentável. A própria atividade normativa, a atividade de normalização, deve ser eficiente e não desperdiçar recursos. O princípio da imparcialidade e consenso. Durante todas as fases do processo de elaboração de normas, as normas resultam do consenso de todas as partes interessadas. O princípio da efetividade e relevância das normas editadas para que sirvam efetivamente para encontrar soluções, para resolver problemas atuais e concretos. E o princípio da coerência, para evitar a sobreposição de normas divergentes ou redundantes, quer a nível nacional, europeu e internacional, ou sobreposição de normas divergentes ou redundantes sobre o mesmo tema, mas também entre normas e legislação. Portanto, a coerência é mais abrangente, não apenas entre normas de um setor, mas mais abrangente. Estes princípios são exigidos quer do Acordo sobre as Barreiras Técnicas ao Comércio da Organização Mundial do Comércio, quer por parte da União Europeia, para que as normas possam ser utilizadas e reconhecidas no âmbito das trocas comerciais, ou para que possam fazer a presunção da conformidade em termos de legislação europeia. É o cumprimento destes princípios que estão subjacentes a todas as regras e procedimentos da atividade de normalização. E por isso, as normas são normas credíveis, têm credibilidade, dá credibilidade às normas publicadas no âmbito destes subsistemas de normalização e que confere legitimidade e garantias a toda a infraestrutura da qualidade. Vou agora passar aqui para o novo slide com uma imagenzinha e vou passar a palavra também à Carla. Então, só aqui um bocadinho, antes de entrarmos no detalhe, só para descontrairmos um bocadinho, e assuntos tão sérios, muitas vezes nós agora tivemos, não sei se se aperceberam, durante a semana em que festejámos o Dia Mundial da Normalização, andámos em algumas universidades, mas quando falamos com alguns amigos que não têm a ver com a nossa área de trabalho, não é? Falamos em normalização, normas, e é engraçadíssimo, ou não, que há pessoas que é isso das normas, não sabem o que são as normas, mas realmente as normas estão presentes no nosso dia a dia, desde que nos levantamos até que nos deitamos, não é? E aqui está assim caricatamente representado aqui uma vila, uma cidadezinha em construção e com vários momentos, e todos eles têm associado uma norma. Portanto, há normas para todos os setores, para todas as atividades, e portanto é por isso que eu acho que a normalização é assim tão importante, porque é transversal à nossa vida. Podemos então agora avançar, depois desta brincadeirazinha, vamos então debruçar primeiramente sobre os objetivos e a importância da normalização. Então, o que é a normalização? É a atividade que, de forma organizada, viabiliza a elaboração das normas, estabelece, face a problemas reais ou potenciais, disposições para a utilização comum e repetida, tendo em vista a otimização num determinado contexto. A normalização em si consiste, então, na elaboração, na edição e na implementação de documentos normativos. E a normalização tem um pequeno detalhe, e que é isso que a faz única e tão rica,
que ela desenvolve-se pelas partes interessadas, mas para ser usada por essas mesmas partes interessadas. Seja como costumamos dizer, as normas são feitas pelo mercado para o mercado. E só assim as normas conferem confiança e credibilidade e constituem a linguagem comum do mundo. E como dizem aqui, quando todos nos envolvemos ativamente neste propósito, grandes coisas acontecem. Vamos ver então os principais benefícios da normalização. E porque é que ela é tão importante. Não só um cliquezinho no slide para aparecer mais coisinhas, porque são muitos os benefícios da normalização. Estou só aqui alguns deles para quando também tiverem de falar aos vossos vogais nas vossas comissões técnicas, precisar de os motivar a participar na comissão técnica. Estão aqui uma série de reais benefícios e vantagens. Esta atividade permite melhorar a adequação de produtos, de processos e serviços para os quais foram concebidos, previne obstáculos técnicos ao comércio, através da supressão dos obstáculos originados pelas diferentes práticas nacionais, leva a acordos e soluções comuns para problemas de caráter repetitivo, facilita a cooperação tecnológica entre os países, permite a avaliação da conformidade dos produtos. Às vezes há a questão dos fabricantes, não é? Que depois querem levar os seus produtos para fora de fronteiras e vêm-se com alguns problemas. Facilita a comunicação entre todas as partes interessadas. Também nos nossos tempos falamos sempre como reduzir o desperdício. As normas podem levar à economia de matérias-primas e de tempos de produção, melhora a organização e a coordenação do processo produtivo, melhora a especificação dos produtos para vender e encomendar, melhora e promove a qualidade de vida a nível tanto da segurança como da saúde, proteção do ambiente, protege essencialmente o interesse dos consumidores e apoia as entidades legisladoras que podem optar por fazer legislação com referência a algumas normas. Enfim, no fundo, a normalização é que uma salvaguarda do interesse nacional. Podíamos continuar aqui o resto da tarde a dizer mais coisas que a normalização acresce de bem. Peço aqui desculpa, nós estamos as duas tão constipadas que agora tosse uma hora, tosse a outra. Eu peço desculpa, mas pronto, também é fruto da época, mas estamos bem, é só mesmo uma alteração da temperatura. Conscientes que a normalização é uma atividade que promove a qualidade. Temos as mais-valias apresentadas, com todas as mais-valias apresentadas anteriormente. Passamos agora a apresentar. Podes ficar à vontade, agora já foi, agora fico com vontade de rir. Peço imensa desculpa. Mas pronto, vimos as mais-valias. Já vimos como também se fazem as normas. Então, como é constituída estas unidades que levam então vida às normas, que fazem as normas? Ora, nós todos que estamos aqui sentados, para vocês já não é novidade, não é? Todos nós pertencemos a uma comissão técnica, no mínimo. Há aqui pessoas que eu sei que pertencem a mais do que uma, mas pronto. Então, a comissão técnica é um órgão técnico que elabora documentos normativos, e não só, emite também pareceres de caráter normativo, em determinados domínios técnicos, não é? A comissão técnica pode ainda dividir-se em subcomissões e grupos de trabalho. Quem participa nestas comissões técnicas? São as entidades que representam as partes interessadas na matéria em discussão. Ou seja, a comissão técnica deve garantir um equilíbrio ao nível da representatividade das várias partes interessadas, conforme vamos ver no slide seguinte. E também, mais à frente, vamos falar que isto é uma das funções também de presidente e secretário, mas vamos já aqui analisar, para quem assistiu já a outras formações nossas, este bonequinho já é old fashion, mas representa aqui muito bem as categorias de interesse que estão sentadas à mesa e quem são, que realmente são todas as partes interessadas. Ou seja, nós temos esta definição na norma 9000, que o que é uma parte interessada? É uma pessoa, uma organização que pode afetar ou ser afetada
ou pode ainda considerar-se como sendo afetada por uma decisão da atividade. Portanto, é importante que todas estas pessoas que de alguma forma têm interesse nesta norma estejam sentadas à mesa. De facto, a participação nos processos de normalização está aberta de forma não discriminatória a todas as entidades que são parte interessada na normalização e de acordo com o domínio específico. Todas as partes interessadas e categorias devem estar representadas de forma paritária e em igualdade de direitos na Comissão. Como veem aqui, temos, por exemplo, associações industriais e comerciais, empresas, pequenas e médias empresas, certificadoras, laboratórios, universidades, sindicatos, consumidores, administração pública, associações ambientais e sociais, vocês mesmos, o presidente e o secretário, e uma questão que às vezes que nos colocam é se à mesa, se na nossa comissão técnica estão mesmo, têm de estar todos sentados. Não, era como víamos na definição, só quem tem impacto para o setor. Mas pronto, de qualquer forma, como vemos, estão representadas em empresas como as pequenas, todos têm o mesmo poder dentro de uma comissão. E pronto, e sentados à mesa, não é? Temos a comissão técnica, cada um tem um papel próprio. Quais são as funções e responsabilidades dos seus membros? E esta informação, assim, é muito importante distinguirmos a especificidade de cada uma das posições que podemos ocupar dentro de uma comissão técnica. Então, o membro é a entidade que faz parte da comissão técnica e que representa uma das categorias das partes interessadas. Enquanto o vogal, e às vezes pensamos, eu sou membro, sou vogal, o vogal é a pessoa que é designada pelo tal membro, pela entidade, para participar nos trabalhos de normalização da comissão técnica e que vai defender os interesses da sua própria entidade. Temos também o presidente, não é? Um de vós, que é o responsável pela liderança da comissão técnica, é o porta-voz e cabe-lhe a ele gerir o consenso entre os diferentes interesses que existem à mesa. E esta, sim, é parte difícil do trabalho da normalização. Ao secretário é o responsável, então, por assegurar a gestão de trabalhos. Cabe-lhe monitorizar e reportar e assegurar o progresso ativo do trabalho da CT. Ele faz todos os esforços para que o trabalho seja concluído de forma satisfatória e dentro dos prazos. Por isso é que o secretário anda sempre, vá, estamos fora de prazo, vamos lá trabalhar. Existem ainda mais duas figuras que são menos usuais, mas que estão previstas nas nossas regras, que é o filiado e o observador. O filiado trata-se de uma entidade pública ou privada que colabora com a comissão técnica na execução de um determinado projeto relacionado com o plano de atividades da CT, ali numa altura única e que depois é retirado. O estatuto de observador aplica-se exclusivamente para dois casos: nas relações colaborativas entre comissões técnicas, quando eu tenho uma outra comissão técnica a integrar, não é, a participar nas reuniões da minha comissão técnica, está como observador, ou quando um organismo nacional de normalização pede para participar temporariamente também nesta comissão técnica nacional. Aproveito apenas para acrescentar que ao nível dos grupos de trabalho, não é, que não está aqui, falta aqui, temos aqui a indicação então do coordenador de um grupo de trabalho, é porque ao nível dos grupos de trabalho não temos nem presidente, nem temos secretário, temos o coordenador que acaba por fazer o trabalho dos dois, de presidente e de secretário. E o que é que também, um outro processo, não é só elaborar normas, mas um processo que acontece na Comissão Técnica e de grande importância, não é? Para além de todas as outras atribuições que a Comissão Técnica tem, destacamos agora o processo de votação. E mais à frente vamos falar do processo de votação com mais detalhe, mas o que interessa é que no processo de tomada de decisão, cada membro, ou seja, cada entidade, tem direito a um único voto, mesmo que essa entidade tenha lá mais do que um representante. Às vezes surge também esta dúvida. Por entidade, não é? Por cada membro, tem apenas direito a um voto, mesmo que tenham lá duas pessoas a representar. Está bem? Só uma entidade, um voto.
E então, já falámos anteriormente em normas e documentos normativos, o que pode aqui causar alguma dúvida. Então, na verdade, o que é que são as normas? Já referimos que que a atividade aqui da CT consiste em elaborar documentos normativos e das quais se destaca a norma. Mas relembramos que as comissões técnicas nacionais produzem não só as normas portuguesas, como também participam no processo de elaboração de normas europeias e de normas internacionais. No que diz respeito à elaboração das normas portuguesas, tanto produzem normas de gênese nacional, que nós chamamos puras, como elaboram as versões portuguesas das normas europeias e de normas internacionais. Vou deixar aqui a definição de norma, vamos ver aqui no slide seguinte. Então, que as normas são documentos técnicos que estabelecem regras, características de produtos ou serviços, resultam do consenso, são feitas no meio da imparcialidade, baseiam-se em resultados consolidados da ciência e da tecnologia e da experiência, têm uma revisão periódica obrigatória e a sua aplicação é voluntária, excetuando-se os casos em que é referida a legislação ou em contratos. Mas, para além disso, nós temos outros tipos de documentos. E temos aqui no slide representados com destaque a norma, sem dúvida é o documento mais nobre entre os documentos normativos, mas temos as especificações técnicas. E o que é uma especificação técnica? É um documento que foi o melhor que se conseguiu, mas não teve o consenso de todas as partes. E, portanto, como não houve consenso na decisão final, ele não é uma norma, mas pode ser publicado como uma especificação técnica. Temos também os relatórios técnicos, onde há uma recolha de dados, de informação, e também fazemos versões portuguesas de acordos técnicos europeus e internacionais. E há também os guias, que muitas vezes servem de apoio até à implementação de normas. Mas não vamos entrar aqui em grandes detalhes, porque toda esta informação conseguem encontrar no Manual de Boas-Vindas aos Vogais e também nas nossas regras, que está tudo também disponível no site do IPQ e nós também vamos deixar aqui o link na apresentação. Isto acaba por ser muita informação ao mesmo tempo, para alguns informação que já ouviram, e portanto, para quebrar aqui um bocadinho, deixo-vos só números. Para os matemáticos que gostam mais de saber como é que vão aqui os nossos trabalhos. Então, este é o nosso acervo normativo, que é o conjunto de documentos normativos editados pelo IPQ. Estão aqui incluídas todas as nossas normas, especificações, guias que temos até agora publicados e que, como podem ver, uma grande parte, não é? Mais de 80% dos documentos são documentos normativos europeus adotados sem versão portuguesa. Muitas vezes fazem-nos essa crítica. Porque é que têm documentos em inglês e não estão todos em português? Porque é necessário, não é, que as comissões técnicas, para ele estar disponível em língua portuguesa, é necessário que seja uma comissão técnica, pelo menos por enquanto, a fazer esta tradução. Para esta tradução respeitar, não é, toda a informação do setor. E daí temos aqui versões portuguesas, então, de normas europeias, temos cerca de 3.000, também é um número bastante bom, 3.000 normas em versão portuguesa. Temos de origem nacional, ou seja, normas vêm do seio da Comissão Técnica, puramente portuguesas. Também temos aqui 2.282 normas, também muita norma, porque todo o processo foi nacional, não é? Não é só a versão de um documento, e também temos aqui um número mais pequenino de normas internacionais que também têm versão portuguesa. Mas isto só por curiosidade. É um número que está sempre, não é? Todos os meses vai sendo atualizado. Temos agora também aqui, só para vos referir, que às vezes quem não está tão habituado a trabalhar com normas do CEN, CENELEC, da ISO, confunde-se muitas vezes o termo de norma. Ainda há dias ouvi no telejornal falar-se de normas da saúde, normas daqui, normas daquela,
E nós ficamos assim, então, e as minhas normas? Para que não haja confusão, então vamos aqui distinguir claramente do que é que estamos a falar quando nós falamos de normas. As nossas normas são, então, de cariz voluntário, como a Suzete dizia há pouco, é desenvolvida pelas partes interessadas, não é? Aqui no processo aberto e transparente que falávamos há pouco, vão à consulta pública, durante o mês estão à disponibilidade de toda a gente, não é só para quem trabalha em normalização, de todas as pessoas, podem ler e comentar, é baseada no consenso das partes interessadas e tem uma revisão de 5 em 5 anos, ou no máximo 5 em 5 anos, elas são revistas para vermos se continuam atuais e se é preciso algum tipo de atualização. Enquanto a legislação não é obrigatória, é criada pelo legislador e todo este processo não é nada transparente, depende unicamente dele e, portanto, claramente, como vem aqui, é fácil ver a diferença deste tipo. Acho que fica claro com este tipo de apresentação percebermos a diferença. E qualquer documento normativo português é então elaborado no cumprimento das nossas regras e procedimentos para a normalização portuguesa. Para a escrita das normas temos aqui a parte as 40 e as 41, que fala-nos na tipologia dos documentos, e a 41 tem as principais regras de escrita e de redação das normas. É basicamente aqui a Bíblia para a elaboração. A elaboração de normas e documentos europeus e internacionais também estão sujeitos a regras e procedimentos próprios, mas todas estas regras estão disponíveis online e são facilmente consultadas, e também, em caso de dúvida, podem sempre recorrer aos vossos elementos de ligação para vos ajudar. Neste momento, então, falávamos que as normas têm regras, não é? A que estão sujeitas, e também são um processo, é um projeto. Pode-se ver, se quisermos ver isto como uma linha de montagem, é como um projeto facilmente, é fácil, porque as normas são feitas através de um conjunto de fases bem definidas. Eu não vou abrir aqui o código das fases dos projetos nacionais, mas está aqui o link e pode-se abrir, porque é onde estão mesmo todos os pontinhos, mas vou falar assim no geral, neste esquema que está aqui, em que, em primeiro lugar, a elaboração de cada norma corresponde à abertura, então, de um projeto de normalização da Comissão Técnica, o qual deve ser planeado, estabelecendo prazos para cada uma das fases e identificando-se os respectivos responsáveis. Ao conjunto dos projetos de normalização, chamamos o Programa de Normalização da Comissão Técnica, que depois está refletido no Plano de Atividades Anual da CT. É também importante que saibam que todas as normas passam então por estas fases pré-estabelecidas no seu processo de elaboração. Essas fases, para além de estarem descritas nas nossas regras, como eu já disse, estão identificadas de forma esquemática nos tais códigos das fases dos projetos e também no manual. Estas fases podem variar de acordo com o tipo de documento e com a origem do documento, se é uma norma, se é uma especificação técnica, se é um guia ou um relatório, pode não ter todas as fases. Mas, por outro lado, se o documento é de gênese nacional ou é uma versão portuguesa de um documento normativo português ou internacional, é aí que há estas pequenas diferenças, de salta uma fase ou não. A maior diferença é que, em regra, os documentos nacionais são obrigatoriamente submetidos a inquérito público. Como eu já disse há pouco, não é? As nossas normas, quando estamos a falar de normas de gênese nacional, antes de darmos por concluído todo o processo, ela é submetida a inquérito público e só depois, então, é que, recebidos os comentários, ela passa à fase de norma. Assim, de forma muito sucinta, quais são estas fases? Como podem ali ver, inicia-se tudo com a fase da proposta, entregam-nos uma intenção de normalização, segue-se a fase de anteprojeto da norma, que é quando a CT está a elaborar o seu conteúdo técnico,
Depois temos uma fase de projeto, que é a fase em que a norma é submetida a inquérito público e termina então com a sua edição, publicação e divulgação da norma. Relembro ainda que a Comissão Técnica não faz apenas estas normas nacionais. As comissões técnicas participam também na elaboração das normas europeias e internacionais do seu domínio, que com fases de desenvolvimento também idênticas às referidas. E agora que já falámos mesmo muito e falámos aqui de várias situações, talvez para os mais novos, não sei, tenham alguma questão a fazer, pedia para, agora vamos parar de gravar para estarem mais à vontade e poderem colocar as questões que queiram, pedia ao favor que colocassem a mão no ar se quiserem fazer alguma questão sobre esta parte que falámos até agora. No processo normativo está em dia. Penso que então. E pronto, e vamos então avançar para a parte 2. Depois de fazermos esta introdução e desta pequena pausa para questões, vamos dar início à segunda parte da nossa formação e aqui, se calhar mais diretamente ao assunto que trata esta ação de formação, que é o que se espera de um presidente e de um secretário. Conforme a nossa imagem mostra aqui, são uma dupla imbatível, invencível, o que queiram chamar. Tentamos organizar a informação que vamos vos apresentar de uma forma que nós consideramos intuitiva, que é, nós vamos tentar fazer uns primeiros slides sobre o que é a tarefa ou responsabilidade ou dever do presidente, depois a mesma para cada uma das etapas do trabalho normativo e depois o mesmo para o secretário e no fim de apresentarmos para cada um destes, apresentamos um slide ou dois ou os que forem necessários com pontos comuns. Eu peço desculpa, mas o dia da normalização da semana passada e aquela chuva toda no Porto deu cabo de mim e eu ainda não recuperei. Portanto, peço-vos desculpa, de vez em quando sai assim uma tosse. Mas pronto, tentamos organizar desta forma slides com o que é necessário e o que se espera do Presidente, os mesmos para o Secretário e slides comuns. Começamos então com o que se espera de um Presidente. Não, obrigada. Começamos então aqui com o Presidente, como eu disse, e o Presidente é escolhido de entre os vogais de uma comissão técnica, é eleito na primeira reunião e às vezes até na reunião preparatória da comissão técnica pelos membros com direito a voto. Os mandatos do Presidente são por um período máximo de 3 anos, pode ser renovável ou não, e o Presidente é o principal responsável pela gestão da CT, incluindo as subcomissões e os grupos de trabalho. Para ser Presidente, o que é importante? O que é que ele deve reunir? Deve reunir algumas destas características: ter experiência profissional relevante e ter boa reputação no setor, liderar e inspirar membros e especialistas no setor em direção ao consenso, compreender a natureza global do trabalho da normalização e dos benefícios resultantes, dedicar tempo e recursos à sua função, desenvolver soluções por meio de pensamentos inovadores e criativo sempre em ambiente de consenso, gerir de forma proativa e comunicar de forma diplomática, promover e valorizar a cooperação com outras comissões técnicas, bem como parcerias, incluindo até mesmo órgãos reguladores. É da responsabilidade do Presidente da Comissão Técnica o quê? Liderar as reuniões de uma forma eficaz e justa, direcionando sempre os membros e os
as suas opiniões e que os mesmos sejam tratados de forma igual, nunca esquecendo que a importância do consenso, atuar de forma imparcial, um presidente não está no papel de presidente, conhecer e seguir as regras e os procedimentos da normalização, já falámos neles, portanto, isto é muito importante. Coordenar e dinamizar as atividades desenvolvidas pela Comissão Técnica e pelas suas subcomissões. Promover estrategicamente os trabalhos da Comissão Técnica no seu setor é um ponto importante. Fomentar e valorizar a cooperação entre as outras CTs, como eu disse anteriormente. Desenvolver e seguir o plano de normalização da CT, garantindo que a CT tem um plano de atividades, um plano de normalização atualizado e que este esteja implementado e incluído no seu plano de atividades. Em termos de soft skills, como se costuma dizer, de características mais interpessoais, o presidente deve ter capacidade de comunicação, deve ser um bom comunicador, capacidades de negociação, deve ser empático, deve ter um raciocínio rápido e até um bocadinho abrangente, que consiga também ver para fora da caixa, para conseguir fazer com que todos tenham um papel importante, ter traços de bom caráter, ter atitude positiva, flexibilidade, entre tantos outros. Isto em termos de responsabilidades e características mais globais no papel de um presidente. Para o secretário e aquilo que se espera para um secretário comparando com o que falámos relativamente ao presidente. O secretário de uma comissão técnica é uma pessoa nomeada pelo IPQ ou diretamente pelo organismo de normalização setorial, que coordena a comissão técnica, não tem um mandato temporal, portanto pode ser substituída a qualquer momento e não tem um tempo limite. O secretário pode ser um vogal da CT ou pode ser um elemento externo. Se for um elemento externo, portanto, alguém do ONS que dá apoio e faz o secretariado desta comissão técnica, nesta situação não tem direito a voto. A sua principal função é gerir as pessoas, os projetos de normalização da Comissão Técnica, as suas subcomissões e grupos de trabalho, assegurando o cumprimento dos prazos, para além de garantir que estão a gestão de toda a documentação e o acesso de todos os elementos e todos os membros a essa informação. No desempenho das suas funções, o secretário é fundamental que ele respeite os princípios da isenção, da imparcialidade e da independência. Nos casos aplicáveis, o secretário deve separar a sua atuação como secretário da sua função de representante, sempre que ele tenha o duplo papel, sempre que ela seja um representante de uma entidade que assuma o papel de secretário, tem que ter essa capacidade. Em termos de responsabilidades, é a responsabilidade de um secretário aconselhar sobre os processos normativos, gerir os projetos, preparar os documentos que vão ser entregues ao IPQ, preparar as reuniões e monitorizar as ações decorrentes dessas reuniões e depois também vamos falar deste assunto, mas um bocadinho mais à frente, apoiar e incentivar a utilização das ferramentas e os recursos disponíveis. Esta parte será, ao fim e ao cabo, a última parte desta ação de formação. Relativamente às suas soft skills ou às suas competências interpessoais, o secretário desempenha um papel crucial na gestão de trabalhos da comissão e das subcomissões técnicas e por isso nós salientamos a sua capacidade de coordenação, uma boa capacidade de comunicação, o empenho, porque muitas vezes é preciso trabalhar um bocadinho todos os dias para fazer chegar a água a bom porto, cumprir os prazos. É preciso resiliência, conhecimento e foco.
Portanto, estas são aquelas que nós consideramos como competências interpessoais importantes. Falei de presidente, falei de secretário, agora os dois têm características e obrigações comuns, e são elas o conhecer e o fazer cumprir a Constituição Portuguesa, fazer cumprir e dar a conhecer o Código de Conduta do IPQ, a política global e a não sobreposição dos âmbitos, os direitos da propriedade intelectual, direitos de autor, marca registada, os direitos de propriedade e patentes dentro das normas, a política de proteção de dados. Relativamente, vamos falar um bocadinho de cada um deles. Relativamente às regras e procedimentos, nós nem criámos aqui um slide, porque como vamos falando e fomos falando sempre ao longo desta apresentação sobre este assunto, é só relembrar que as regras são documentos que estabelecem as nossas regras, as RPNPs, regras e procedimentos para a normalização portuguesa, são documentos que estabelecem as regras e os procedimentos para a normalização e que enquadram toda a atividade das comissões técnicas nacionais. Eu peço desculpa, mas tenho que tossir. Desculpem. E como já referimos anteriormente, estão disponíveis no nosso site do IPQ, na área da normalização, mesmo numa área de regras e procedimentos. Aquelas que nós não custa só relembrar, elas são numeradas, portanto, RPNP 010 ONS, Organismos de Normalização Setorial, Processo e Qualificação e Atribuições, RPNP 030, Comissões Técnicas de Normalização, Constituição, Reconhecimento e Funcionamento, é aqui que está tudo ao fim e ao cabo que a gente acabou de dizer, mas de uma forma corrida, sem aqui esta interação e sem a nossa simpatia a transmitir, não é verdade? Portanto, é aqui que está ao fim e ao cabo tudo aquilo que nós estamos a dizer exposto. As RPNP 040, sobre documentos normativos portugueses, onde temos a tipologia de documentos que existem, homologações, aprovação, revisão, anulações, aqui está as regras. As 041, para quem já trabalha na normalização há algum tempo, sabe que é onde estão os princípios e as regras gerais para a estrutura e redação de normas e outros documentos normativos. Passamos então agora vou apresentar aqui mais uns slides que vai ter um bocadinho de cada um destes itemzinhos seguintes. E temos, no que diz respeito ao Código de Conduta, que o Código de Conduta do IPQ é uma obrigação para aqueles que participam na atividade de normalização, quer que participem em comissões técnicas, subcomissões ou grupos de trabalho. Todos são convidados a trabalhar de acordo com os princípios, com os princípios estabelecidos no Código de Conduta durante o desenvolvimento do trabalho técnico. O Código de Conduta dá diretrizes de atuação para todos os que trabalham nas comissões técnicas, das partes interessadas, à multiplicidade de setores da atividade envolvida na normalização. Todos os novos elementos que integram uma comissão técnica devem ser informados da importância do conteúdo do Código de Conduta, uma vez que o seu cumprimento é de caráter obrigatório e todos devem concordar com o mesmo. A aceitação deste Código de Conduta pode ser efetivado de duas formas. Pode ser feito para quem utiliza a plataforma iSolutions. Ao fazer login na plataforma, o utilizador tem que aceitar os termos e as condições que se aplicam quer aos documentos internacionais, quer europeus e nacionais, e este consentimento é revisto a cada 2 anos, ou também o pode fazer de uma forma mais tradicional, que é assinando a declaração da aceitação do Código de Conduta, que é entregue pela Comissão Técnica. De forma objetiva, e reforçamos que os elementos da Comissão Técnica devem aceitar, compreender e pautar a sua atuação pelas seguintes regras de conduta: trabalhar para o benefício da comunidade nacional, defender o consenso e a boa governação, empenhar-se em objetivos e âmbitos claros de normalização,
participar ativamente e gerir uma representação efetiva da sua entidade na Comissão Técnica, colaborar na resolução de litígios, ter um comportamento ético, anticoncorrencial e agindo sempre de boa fé, e deve ainda manter o respeito pelos outros, honrando a cultura profissional da normalização portuguesa, europeia e internacional. Em caso disto não acontecer, o não cumprimento do Código de Conduta, o secretário e presidente devem informar o ONS ou o ONN, que coordena a sua CT, para havermos resolvida esta situação. O desrespeito pelo Código de Conduta pode conduzir à tomada de medidas por parte da CT, do ONS ou até mesmo do IPQ. Eu vou tentar aqui ser um bocadinho mais sucinta nesta matéria, apesar de ser importante. Agora não sou eu que estou com tosse, graças a Deus. O que se espera ainda dos participantes de normalização é que respeitem também fielmente o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Todos os participantes na atividade de normalização têm direitos e obrigações relativos à proteção de dados. Estes devem limitar a utilização dos dados pessoais a que têm acesso apenas a questões relacionadas com o trabalho de normalização. As entidades e membros que participam no trabalho normativo estão protegidos pela política de proteção de dados do IPQ e pelo compromisso de confidencialidade que assinam quando tomam conhecimento e aceitam o Código de Conduta. Por outro lado, também se espera que os membros da CT respeitem os direitos da propriedade e que informem sobre a existência de patentes. O que é que isto significa? Em primeiro lugar, os membros da CT devem estar bem cientes de que todos os documentos normativos publicados ou em fase de projeto de organismos nacionais e das organizações europeias e internacionais são protegidos por direitos de autor, não podendo ser por isso reproduzidos sem o seu consentimento. Para pedirem o consentimento é necessário sempre contactar o IPQ. Em segundo lugar, existem os direitos da propriedade no conteúdo de muitos documentos utilizados como documentos de trabalho na elaboração de normas, por exemplo, normas de outros organismos de normalização ou até mesmo artigos de investigação. Para esses conteúdos, para que esses conteúdos possam ser partilhados dentro da Comissão Técnica ou reproduzidos no conteúdo da norma que está a ser elaborado, é necessário obter o consentimento do autor, da responsabilidade do elemento que o submete à Comissão Técnica. Em terceiro lugar, a utilização de patentes no conteúdo de uma norma que está a ser elaborada é autorizada desde que o dono da patente assine voluntariamente uma declaração concedendo a licença de aplicação sem custos, em termos justos, razoáveis e não discriminatórios. É preciso garantir sempre o acordo do detentor de direitos de autor e de patentes numa fase inicial do processo de desenvolvimento de uma norma, para que não tenhamos mais tarde que cancelar o processo porque não temos estas autorizações. Deixamos estas partes mais abrangentes e, ao fim e ao cabo, um bocadinho mais gerais do que se espera de um presidente e de um secretário, e passamos para fases mais específicas do trabalho destas duas entidades, quer seja do presidente, quer seja do secretário. Portanto, vamos passar para o seu trabalho enquanto organizadores e promotores das reuniões. O que é que se espera de um secretário antes de uma reunião acontecer? Que o secretário prepare, de acordo com as indicações do presidente, a logística das reuniões, bem como a convocatória, a ordem dos trabalhos para cada reunião. Se a reunião for presencial,
que verifique se há sala, se a sala tem o tamanho certo, se for para ser online, cria um link, pronto, toda essa parte da logística. Também se espera que distribua com a antecedência mínima de 15 dias de calendário a ordem de trabalhos e toda a documentação que possa vir ser necessária para aquela reunião. Agendar as reuniões com todos os membros, e isto, se a agenda for feita através, que é aquilo que nós aconselhamos, que seja feita através das iSolutions da aplicação National Meetings, que o secretário verifique se realmente está toda a gente, todos os membros, todos os vogais estão inscritos, se o seu e-mail está correto, para que ninguém fique de fora desta convocatória. Também se espera que o secretário elabore a lista de presenças, que o secretário assegure, quando solicitada, a participação dos vogais por via online pela web e garantir que estes têm igual oportunidade de apresentar e defender os seus pontos de vista. E é importante que ao longo da reunião se vá fazendo alguns pontos de situação, mas essa já é uma fase ao longo da reunião e não agora, que era o que eu queria dizer. Deixamos, o pré-reunião é preparado pelo secretário, durante a reunião já é um trabalho de equipa e portanto, temos aqui um slide que tem aquilo que se espera de um presidente na reunião e o que se espera de um secretário na reunião. Portanto, durante a reunião, ambos têm responsabilidades, mesmo que estas sejam diferentes, enquanto que o presidente é responsável pela condução da reunião, assegurando todos os pontos de vista expressos são apresentados de forma adequada e são entendidos por todos os presentes, que as decisões são claramente formuladas e apresentadas de forma escrita para confirmação de preferência durante a reunião, que o presidente medie as diferentes posições assumidas por os membros na tentativa de obtenção de consenso. Ao secretário, espera-se que ele trate toda a logística, mesmo durante a reunião, assegurar a participação de todos os vogais, seja via web, seja presencial, garantir a igual oportunidade de apresentar e defender os seus pontos de vista. Deve também ser, o secretário deve ir ao longo da reunião, aquilo que eu tinha dito anteriormente e que é para ser aqui. Ao longo da reunião, o secretário vai tomando nota das decisões importantes e essas decisões devem ser apresentadas de forma escrita para que não haja dúvida daquilo que ficou decidido durante a reunião e para que toda a gente concorde, pois é muito mais fácil no trabalho seguinte do secretário, que é de fazer a ata e a lista de verificação, a lista de decisões, elas já estão incluídas e previamente aceitos por todos. São pontos comuns, mas o presidente tem aqui alguns deveres como presidente que nós achamos que são importantes realçar e deixar aqui. Estava-me a rir da minha colega, agora bebes água que é para não começares a tossir. Desculpem, mas nós parecemos os marrecas, não é? Portanto, é dever do presidente, no decorrer da reunião, agir com determinação, faça as coisas acontecer de forma eficaz e eficiente, assegurando que a agenda seja seguida e concluída a tempo. Promover o consenso, já falámos isto é uma batalha constante na nossa apresentação, realmente é um ponto e um dever muito importante do presidente. Construir pontes que conduzam ao consenso, unindo as perspectivas diferentes, conectar os pontos, mesmo no contrário, mesmo quando as pessoas não estão de acordo, procurar identificar as conexões e os relacionamentos importantes entre as informações e as partes envolvidas, manter a imparcialidade, ser firme, mas justo, ser claro, manter a calma, promover o compromisso,
seja firme ao solicitar o compromisso de todas as partes interessadas. É importante fazer perguntas abertas, não deixar que as pessoas digam de forma construtiva o que têm, o que pensam e aquilo qual é a opinião sobre uma determinada questão, e o Presidente também os deve ouvir atentamente. Continuamos com mais dos deveres: incentivar a comunicação de todos, interromper com simpatia. Às vezes é preciso dizer que, pronto, estamos-nos a desviar do assunto, é necessário mudar o rumo, ou esta discussão não está a ir a lado nenhum. É preciso fazer, às vezes, interromper e encerrar algumas discussões, fazer pontos de situação para ir deixando bem claro aquilo que é importante, solicitar sempre ideias e soluções, principalmente quando estamos em dificuldade para resolver ou para chegar ao consenso. Socializar com todos, promover um ambiente inclusivo, interagindo com todos os membros participantes. E, como eu tinha dito, às vezes é preciso que o Presidente encerre algumas discussões prolongadas ou que proporcione um intervalo para aliviar alguma tensão. Estes são os pontos ou os deveres mais importantes de um Presidente durante uma reunião. Após a reunião, o Presidente passa a ter um papel um bocadinho mais secundário, mais na sombra. Claro que também vai ter e vai opinar e dizer se concorda ou não com o Secretário, mas cabe aqui agora mais ao Secretário alguns deveres e algumas responsabilidades. Portanto, cabe ao Secretário preparar a ata, ou lista de decisão, ou mesma, de cada reunião, anotando em particular os pontos que possam ter sido objeto de grande controvérsia ou para os quais não tenha sido possível obter um consenso. As conclusões obtidas e as decisões tomadas também devem estar nessa ata / lista de decisões. Cada decisão deve ser curta, clara e inequívoca, não pode haver espaço para interpretações. Nesta ata devem estar bem definidas as tarefas pendentes, a data limite de execução e quem é o responsável por executar essa tarefa. E esta ata deve ser distribuída até ao máximo de 4 semanas. O ideal é que seja feita através da plataforma iSolutions. Agora só enquanto tu bebes a tua aguinha, pedimos imensa desculpa, isto hoje está mesmo como o tempo lá fora. Então, só aqui para vermos em resumo, que já vimos que cabia ao Secretário todas aquelas tarefas e realmente o Secretário tem muito trabalho, mas também compete ao Presidente manter a representatividade e a eficácia necessárias aqui ao correto funcionamento, e é o responsável. Muitas vezes é difícil, nas regras está muito claramente ver quem é que faz o quê, mas aqui a questão é, muitas vezes são mesmo uma equipa, quando pusemos a imagem do Batman, não é, com o outro, porque isto é trabalho de equipa. O Presidente tem de coordenar e tem de dinamizar e manter esta estrutura, mas claro que é em parceria com o Secretário, que é quem está a par destes números. E, portanto, temos aqui só esta questão. Esta tabela é apenas um resumo para ter a ideia, peço desculpa, das possibilidades dos direitos também que cada um tem. A nível, temos que tipo de membro na comissão técnica, não é? Isso pode ou não fazer comentários, quantos vogais é que cada membro pode ter, se tem acesso à documentação ou não, o dever da assiduidade e algumas observações, mas está nas regras mais claramente, mas fica aqui como apenas um resumo. E temos, coitadinho do Secretário, temos ainda aqui então o papel do Secretário como gestor de projetos. Logo de início, eu dizia-vos que o processo de criação de uma norma, não é? Era também como uma gestão de projetos. Então,
deixamos assim, aqui passamos a falar então desta parte mais do secretário de gestão de projetos, deixando para trás já a coordenação das reuniões, que era então dos dois. Os princípios bases na gestão de projetos passam por estabelecer prioridades, solucionar problemas e atingir diversas fases e datas dos projetos do desenvolvimento das normas. Ou seja, cabe ao secretário este papel essencial para o sucesso da CT e do seu trabalho, de fazer isto de forma eficaz e eficiente, para que os documentos que saem desta comissão técnica sejam de alta qualidade. E para isso é importante estar ciente que é necessário um bom planeamento, um bom acompanhamento e um bom trabalho de equipa. Estes são os 3 pilares da metodologia de gestão de projetos. Devem ser utilizados como alicerce principal, e orientação quando recebem uma proposta para uma nova intenção de normalização e continuar a segui-los até a publicação do documento. Ou seja, desde que entra a intenção até a edição da norma, gerir todas as fases com datas, com um ciclo, como se de um projeto se tratasse. Também é importante que o secretário aprenda e cresça em gestão de projetos. O DNOR tem o objetivo de apoiar o trabalho normativo desenvolvido pelos presidentes e pelos secretários. E então temos feito algumas ações de normalização e disponibilizamos no YouTube vários vídeos de apoio, nomeadamente um workshop para presidentes e secretários que tem muita informação sobre este tema. Estes vídeos ajudam a aprender a gerir projetos, solucionando problemas, estabelecendo prioridades e a cumprir os objetivos intermédios e as datas limites dos projetos, notificando todos os envolvidos no processo. No âmbito dos documentos normativos e o acompanhamento do seu desenvolvimento, o secretário tem a responsabilidade de acompanhar os projetos da CT, contribuir para a definição de prioridades que garantem o progresso e o cumprimento dos prazos previstos, e é importante que tenha um conhecimento profundo e a compreensão dos diversos requisitos, fases e prazos de entrega para uma gestão eficaz do projeto. O secretário deve conhecer e disponibilizar e garantir que a Comissão Técnica utiliza os modelos de documentos já atualizados, ou seja, já temos falado aqui, sempre ir à fonte, não é? Não recorrer aos modelos que temos lá do ano passado, há 2 anos, de um colega que nos passou, não é? O IPQ disponibiliza diversos modelos de documentos de apoio à atividade da CT, sendo que todos os formulários e modelos estão disponíveis na página digital do IPQ e também ficarão aqui com o link. Agora retomo eu aqui, isto é uma dinâmica. Cabe também ao secretário a responsabilidade da preparação dos documentos para a comissão técnica, distribuí-los e recolher quaisquer comentários recebidos por parte dos vogais e certificar-se de que os requisitos das regras e procedimentos da normalização portuguesa, as RP-NP, são cumpridos. Para isso, o secretário deve garantir que todas as orientações e regras para a elaboração de normas são seguidos. O secretário deve verificar e garantir que as normas são escritas de acordo com as regras, que dar a conhecer a plataforma de navegação online, que pode ser uma ferramenta útil na elaboração de normas, pois ela permite que os membros da CT visualizem o sumário das normas, executem pesquisas no texto e mais. É uma plataforma que está em evolução. Também é a responsabilidade do secretário informar as CTs e os seus membros que no site do IPQ também podem encontrar vários vocabulários setoriais que poderão ser úteis na elaboração de normas.
no que diz respeito à submissão de projetos das normas ao EPQ. Portanto, a primeira fase era garantir que se façam as normas com o máximo de informação possível, com a informação mais detalhada, com as ferramentas mais atuais. Esta segunda fase da preparação de documentos é o que é que o secretário tem que fazer quando temos o documento pronto. Portanto, nós dividimos aqui esta fase em 3 grandes etapas de gestão. Portanto, a gestão global da atividade da CT, a gestão no processo normativo nacional e depois a gestão do processo normativo europeu e internacional. O próximo slide vai mostrar estes três processos de gestão com as fases mais importantes em cada um deles. Portanto, olhando para, como eu tinha dito, olhando para cada uma delas, verificamos que na gestão da atividade da CT, quais são as tarefas principais? Anualmente, o secretário deve elaborar, em conjunto com a CT, claro, preparar e elaborar o plano de atividades, bem como o relatório de atividades, usando, como a Carla já tinha dito anteriormente, os modelos apropriados mais atuais, estão sempre disponíveis no nosso site. Se tiverem dificuldade em encontrar, sempre contactar o elemento de ligação. Enviar ao organismo coordenador nos prazos estabelecidos nas RPNP 030, portanto, o plano de atividades até 30 de dezembro, está na hora, não é? Estamos a chegar ao final do ano, portanto, é agora. Preparar tudo, que é para até dia 30 de dezembro enviar o plano de atividades para 2024 e até dia 15 de janeiro enviar o relatório de atividades do ano passou, portanto, do ano de 2023 neste caso. O secretário pode sempre considerar necessário produzir documentação própria da CT e podem ser uma listagem com coisas a fazer no próximo mês, documentação que possa ser útil para qualquer atividade que a CT esteja a fazer, os planos de atividades, os relatórios, esta documentação deve ser distribuída e elaborada preferencialmente utilizando a plataforma iSolutions. No que diz respeito aos processos normativos nacionais, portanto aqui no que diz respeito à elaboração de documentos normativos, sempre que a Comissão Técnica tenha uma nova intenção de normalização, deve preencher uma ficha, o secretário deve preencher a ficha de registro de documento normativo, que há um modelo específico para isso, modelo de NOR 010106, portanto, está disponível no nosso site, enviar este documento preenchido ao seu elemento de ligação do ONS ou do ONN, dependendo do caso. Quando o anteprojeto estiver pronto para ser apresentado, ou seja, o grupo de trabalho ou a comissão já o terminou, é apresentado à comissão no seu todo o devido documento, a comissão técnica faz a apreciação e vota. Após esta aprovação, o secretário deve enviar ao elemento de ligação o documento Word do documento normativo que estão a fazer, acompanhado do relatório de aprovação do documento normativo assinado. Este também um modelo de NOR 010105. Após o secretário receber a prova de autor, portanto, o documento já chegou ao EPQ, foi enviado para o EPQ, que é o editor, vai olhar para ele, vai ver se as regras se foram cumpridas todas as regras portuguesas da normalização e o que é que faz? Envia o documento para a prova de autor. E envia como? Envia 2 documentos em PDF, um com todas as alterações introduzidas, e estas alterações podem ser de caráter de formatação, de edição de editoriais, até mesmo técnica, algum erro que o técnico tenha verificado, com os comentários que ele incluiu, e um dos documentos vem com estas indicações e estas alterações e comentários todas visíveis.
O outro será um documento com o aspecto final, portanto, sem indicação, todo limpinho, como eu costumo dizer, como seria a norma se a Comissão Técnica achasse que assim estava bem. Portanto, vão em PDF, é importante que fique claro que vão sempre em PDF, porque este documento já passou por várias pessoas no IPQ, já sofreu várias alterações e formatações, e se não for em PDF, vamos ter, quando voltarmos a receber o documento, vamos ter que fazer todo o trabalho de novo outra vez, portanto, e vamos aqui perder mais tempo. Portanto, nesta fase já só vão para a avaliação da Comissão Técnica aquilo que o IPQ considerou como correções, e isso é suficiente ir em PDF. Os comentários, o que é que o secretário tem que fazer com esses 2 documentos? Tem que enviar à Comissão Técnica, a Comissão Técnica vai analisar e vai dizer se concorda ou não concorda com o que o IPQ comentou. E vai fazer esses comentários e essas indicações num dos documentos PDF enviados pelo IPQ. Portanto, nesta fase, eu vou repetir, porque eu acho que esta gestão de processo é mais importante. O que é importante? Envio da ficha de registro, ou seja, envia ao IPQ a indicação de que nós queremos fazer este documento. O IPQ registra e, portanto, faz parte do Plano Nacional de Normalização que se faça aquele documento. Quando o documento está feito, o secretário pega no documento Word e na aprovação da Comissão Técnica e envia ao IPQ. O IPQ analisa de acordo com as regras e procedimentos e envia 2 documentos em PDF, um com os comentários e as alterações e o outro todo limpinho, já como se fosse o documento final. A Comissão Técnica analisa e o secretário pega e envia o documento com os seus comentários, os comentários da Comissão Técnica ao nosso documento. Pronto, o documento está no IPQ e o IPQ, se estiver tudo certinho, assim que possível, edita. Ou mais rapidamente possível. Não é assim possível, é o mais rapidamente possível. Terminamos esta parte da gestão, agora temos a gestão de processos normativos europeus e internacionais. O que é isto? São as votações. O processo de votação de documentos europeus e internacionais é um processo prioritário. Isto é bem importante que esteja ciente na cabeça e do secretário e do presidente. Porquê? Porque temos prazos. Os prazos têm que ser cumpridos, porque senão, a nível internacional e europeu, as votações fecham e não temos possibilidade de dar o nosso contributo e o nosso sentido de voto. Portanto, a atividade de normalização, a atividade nos processos normativos europeus e internacionais deve ser prioridade, é prioritário, é uma atividade que se deve desenvolver na plataforma iSolutions, é mais simples, acaba por ser mais democrático, porque todos têm o direito a toda a informação, porque nas iSolutions está disponível toda a informação necessária ao voto, portanto, é sem dúvida uma ferramenta importante. O secretário é responsável por garantir a distribuição da documentação, isto é o quê? É ter a certeza que todos os vogais estão inscritos na plataforma e que acedem a ela, ou para alertar para a existência de documentos disponíveis, sempre que isso for possível. O secretário deve motivar a votação por parte dos membros e, em conjunto com o presidente, favorecer o estabelecimento de consensos. Após definido o sentido de voto da CT, o secretário deve enviar ao IPQ para o e-mail de nor.voto@ipq.pt até 3 dias antes do término da votação europeia e internacional, um e-mail onde, de uma forma clara, esteja a resposta à votação e o link de acesso ao boletim europeu ou internacional. Só aqui um reparo, pronto. A nossa colega Sílvia já deu o mote que o e-mail está incorreto, sim, falta ali o Nzinho de NOR, mas a Gisela disse bem na mesma, portanto, mas nós vamos corrigir e depois quando receberem o PowerPoint já vai estar correto, está bem? Obrigada, Sílvia, pela ressalva. Obrigada, isto de ver mal ao longe, não li o que estava ali e disse de cor, e como de cor sei, ficou bem dito. Mas pronto, obrigada.
seguinte, vimos aqui a gestão destas três atividades por parte do secretário. Deixo agora um próximo slide no âmbito da votação, o que é importante, porque a votação acaba por ser um trabalho em conjunto do presidente e do secretário, o processo propriamente dito, e, portanto, cabe a ambos, presidente, em conjunto com o secretário, garantir que, conforme já referi no slide anterior, a cada entidade, não fui eu que referi no slide anterior, foi a Carla que já referiu no início da formação, a cada entidade corresponde apenas um voto, que o sentido de voto seja de consenso, seja o do consenso da CT, que as decisões podem ser tomadas em reuniões, mas nós incentivamos muito a utilização das iSolutions porque é facilitadora a nível da distribuição de documentação. Esta votação é feita através do National Ballots, da aplicação National Ballots, e o envio do voto da CT seja feito dentro dos prazos estabelecidos, neste caso são os 3 dias antes do término da data da votação nas plataformas internacionais e europeias. Terminamos aqui esta parte da gestão, desta segunda parte da gestão dos documentos e das responsabilidades dos presidentes e secretários, e deixamos agora aqui um espaço para questões e para nós decidirmos à vontade um bocadinho. Podem colocar, quem tiver dúvidas agora mais sobre esta questão de presidente e de secretário. É também isto, quem já trabalha em normalização há mais tempo, são estas as ferramentas que usa. De qualquer maneira, para os mais novos ou para quem ainda tem algumas dúvidas, passamos aqui a apresentar as ferramentas que têm, que devem usar no trabalho da normalização e que, como a Suzete dizia, estamos sempre a tentar inovar e a melhorar e a tecnologia também está a avançar e, portanto, nós vamos tentando acompanhar essa evolução. Então, que ferramentas e recursos podem utilizar? Como dissemos há pouco, não é? Esperamos que cumpram as regras, que cumpram o código, não é? Mas também que utilizem as ferramentas que o IPQ e os ONS disponibilizam às CTs. Para quê? Para uma maior eficiência e eficácia do vosso trabalho. Como no trabalho de desenvolvimento das normas, o volume de documentos partilhado é enorme, é muito importante que todos utilizem as aplicações informáticas, os modelos e os formulários que são indicados e disponibilizados, porque senão começa a ser caótica a arrumação. Só assim é que é possível centralizar os esforços e maximizar a eficiência. E que ferramentas e recursos o Vogal pode utilizar? Então, esta é uma imagem do nosso site. Todas estas ferramentas estão ao vosso dispor no nosso site, nomeadamente documentos temos aqui alguns documentos de caráter mais geral e enquadradores, e dos que já falámos aqui, como os princípios da normalização, código de conduta, manual de boas-vindas, bem como documentos de suporte às reuniões, mas também os modelos e formulários que devem ser utilizados por todos nesta atividade. Ou seja, aqui, como vocês podem ver, arrumadinho por pastas, temos vários tipos de documentos que, de acordo com o trabalho que querem realizar nesse momento, podem vir aqui e pesquisá-lo. Temos também aqui os vocabulários setoriais, que falava a Gisela, abreviaturas, o portal iSolutions. E pronto, destacamos então a área de documentos de apoio à elaboração de documentos normativos portugueses, muito importante para quem está a redigir normas portuguesas, e toda esta informação se traduz num kit documental que é essencial, pronto, para todos. Fazem parte deste kit documental as regras, que já falávamos há pouco, não vou alongar, mas Gisela já as referiu, parte 10, 30, 40, 41, a nossa Bíblia, não digo de mesa de cabeceira, mas de secretária, não é? E temos também a plataforma, então, iSolutions, que atualmente todo o trabalho de normalização efetua-se de forma digital e online, e para isso as comissões técnicas utilizam para a sua gestão documental
e a realização de votações, as aplicações deste portal. Todos os presidentes, todos os secretários e também todos os vogais têm acesso a estas aplicações. Isto significa que estão inscritos e que têm uma conta pessoal de acesso para o efeito. Quem não tem, ou se dentro da comissão não sabe a password para entrar, pronto, tudo isso temos aqui um e-mail de suporte, o Support Solutions do IPQ, para este tipo de questões. Se ainda não ativaram a conta, ou se tem algum vogal que ainda não ativaram, peçam-me para o fazer rapidamente, porque todo o trabalho neste momento, nesta fase, já é feito aqui na plataforma. Não quer dizer que não exista uma comissão técnica ou outra que ainda trabalhe por mail, mas este portal permite não só o votar, como fazer o arquivo de todos os documentos. São colocados atualmente as normas também de cada comissão técnica. Isto é o presente, é o futuro que é presente, não é? Já transformamos o futuro no presente. E, portanto, tem quatro módulos. National Documents, onde fazemos a gestão documental, o National Ballots, onde se fazem as votações, o National Meetings, que também para gera as reuniões, não só nacionais como também as internacionais, e temos algumas CTs também que utilizam National Projects, embora, pronto, sabemos que é assim uma ferramenta um bocadinho arcaica ainda, mas temos comissões que utilizam e que estão contentes. Agora, pronto, estas eram as ferramentas e deixar aqui um bocadinho um discurso. Nós sabemos que vocês dão o vosso melhor, dão o vosso tempo, o vosso trabalho, não é? E não é só de ser forma voluntária, para além de voluntária, a grande questão é também ser gratuita. Mas quando às vezes há este comentário, mas se pensarmos bem, ela não é assim tão gratuita quanto isso e sinceramente tem grande retorno também. Não é financeiro, mas tem um grande retorno. E quando precisarem, às vezes nem todos os vogais estão abertos a participar nas reuniões, ou por exemplo começam a notar na vossa comissão técnica que há vogais que estão a perder o ânimo, ficam aqui com um discurso ou ideias que podem partilhar com eles para os incentivar a participar. Ou seja, aqui participando nestas comissões técnicas, não é? Existe também um conhecimento, a partilha de conhecimento, de muita informação, coisas mais técnicas e portanto, é bastante importante este investimento do vosso tempo na atividade, ou das entidades, ou das organizações. Sabemos que é difícil, não é? Que a organização é a primeira, se calhar, a apontar-vos o dedo e a não vos dar o tempo que vocês precisam, mas também levar essa informação. Por isso, em primeiro lugar, envolvam a vossa organização nos assuntos da vossa comissão técnica, não deixem nunca de dar feedback aos vossos decisores, às vossas chefias, do que é que andam a fazer na comissão técnica, mantenham os vossos superiores hierárquicos informados, porque assim também terão mais tempo, pensamos nós, é desejável, não é? Mas se eles sentirem que vocês estão empenhados e que estão a trazer frutos desse trabalho, há aqui um equilíbrio. Peçam também o contributo dos vossos colegas com conhecimentos sobre as matérias que estão a ser trabalhadas na comissão. Quando existem votação para fazer, reúnam o contributo de todos. Não precisa de serem todas as votações, mas todas as que são mais relevantes, não é? Às vezes até perguntam, temos de votar tudo, eu não sei nada sobre isto. Não, escolher e votar em consciência. Em segundo lugar, quando precisarem de justificar ou relembrar a vossa organização para a importância de investirem no trabalho de normalização,
podem utilizar pelo menos estes 3 argumentos que vamos deixar aqui, 3 razões para participarem na normalização. Em primeiro lugar, a defesa do setor nacional, não é? Ao participar ativamente na elaboração das normas, vocês podem influenciar o seu conteúdo e contribuir para a defesa dos interesses do setor nacional, tanto seja a nível europeu como internacional. Aumenta-se também assim a credibilidade e o profissionalismo do setor, não é? Estar lá diretamente. Uma outra razão, tem acesso à informação estratégica, não é? Quem anda ali pela Isolutions e vai ver, nós temos acesso apesar de estarmos aqui em Portugal, aqui neste cantinho, mas temos acesso a toda a informação estratégica que está a acontecer, tanto a nível da ISO como do SEN. Temos então informação estratégica que está ligada a esta inteligência competitiva das empresas e, portanto, também estão a transferir para a vossa empresa este conhecimento, não é? É bastante importante, além de já estarmos a influenciar as normas, não é? E, por último, é uma rede de influências, de conhecimentos. Passamos, isto é quando dizem que o mundo é uma ervilha, o mundo da normalização ainda é uma ervilha mais pequena, é um grão de pimenta, não é? Isto acaba por ser uma network muito especial, não é? Que conseguimos também influenciar, muitas vezes vocês apercebem-se quem está mais também a trabalhar a nível europeu e internacional, que há sempre uma influência aqui de colaboração, também com outros peritos de outros países, e, portanto, ao participarem na comissão técnica, vão aceder a esta rede de influências e uma geração de conhecimentos no domínio da normalização. E pronto, penso que estas razões são bastante válidas e relevantes, mas também não nos podemos esquecer que a participação na comissão técnica traz benefícios, traz reforço dos vossos conhecimentos e de competências técnicas, enriquece também o vosso currículo, não é? Especialmente ser um presidente não é, de uma comissão técnica ou secretário de uma comissão técnica. Quer dizer, traz assim, não é para todos, não é para todos. E, portanto, muitas vezes até nos pedem para colocarmos passarmos uma declaração nesse sentido, para poderem colocar nos vossos currículos, podem nos solicitar. Pronto, e o alargamento também da vossa rede de contactos. Há muitos benefícios em pertencer a este mundo da normalização. Já aqui a aproximar-nos do final da nossa formação, queria-vos dizer também que o DENOR tem feito sempre um esforço apesar de nós não somos muitos, não é? Quem já esteve no IPQ, sabe que somos aqui um corredorzinho de técnicos, mas fazemos, e com todo o gosto, e fazemos mesmo com todo o gosto, como a Gisela dizia, nós estamos afónicas e com tosse, mas porque andamos aí pela informação, mas fazemos de agrado. Vamos às vossas comissões técnicas se quiserem dar formação, se acharem, a minha comissão técnica precisa sobre escrita, a minha comissão técnica não sabe nada sobre votações, eu precisava disto. É só falarem com os vossos elementos de ligação e o DENOR está sempre pronto para ir e para vos ajudar em loco no vosso local a esclarecer estas questões, participar na vossa reunião, o que entenderem, está bem? Ponham as vossas questões que nós, normalmente, se tiver ao nosso alcance, nós iremos certamente a resposta ao vosso pedido. De qualquer forma, o DENOR tem esta preocupação de todos os anos, no início do ano, a disponibilizar um calendário com as ações de formação a propor. Não são, algumas repetem-se, outras são novas, isto porque também atualmente houve uma altura onde não havia praticamente formação e agora até temos feito aqui alguns conteúdos
que aproveitamos como de hoje, por exemplo, estamos a gravar esta formação, que depois vai ficar guardadinha aqui no nosso canal do YouTube do IPQ, onde podem ver também, há lá já a formação completa sobre o processo, a elaboração e redação de documentos, há também sobre o processo de votação, há sobre como utilizar as resolutions, pronto, terem esta questão de que há muita informação e nós também estamos ao vosso dispor, está bem? E entrando na retinha final, até um bocadinho antecipadas. Eu acho que pus aqui o acelerador numa determinada altura, a Carla assustou-me e eu acelerei aqui um bocado e, portanto, estamos aqui com uma margenzinha de manobra boa para depois porem todas as questões que quiserem e termos todo o tempo para responder. Mas para terminar, deixámos aqui este slide que diz: importa relembrar que o Presidente e o Secretário devem manter-se sempre informados. Portanto, todos os assuntos estão em permanente evolução e o mesmo sucede com a atividade normativa. As regras mudam e, se calhar, para breve, as nossas regras vão sofrer para breve uma atualização, pelo menos as da escrita, e, portanto, é realmente importante estarmos atualizados. Todos os assuntos estão em permanente evolução e o mesmo sucede com a atividade normativa. As regras mudam, as ferramentas são melhoradas, aprimoradas e os conteúdos técnicos estão em constante progresso e evolução. Para que os trabalhos da CT se tornem profícuo e eficaz, é determinante que é importante que se partilhe o conhecimento. Já eu acho que está lá para trás o conceito que a informação devia ficar só nas hierarquias. Eu acho que realmente informação é conhecimento, conhecimento é poder e, portanto, se nós conseguirmos passar a todos esse conhecimento e que toda a gente esteja a par dos modelos mais atuais, das novas metodologias de trabalho, vamos ter no fim um trabalho normativo em sede de comissão técnica muito mais rápido, muito mais dinâmico, com muito mais vontade de trabalhar, os vogais vão estar mais empenhados e isto também parte dos presidentes e secretários fazerem esta transmissão de conhecimentos. Existem várias fontes de informação que podem ajudar a manter-nos atualizados. Temos várias newsletters que trazem trabalho normativo interessante. Deixamos aqui alguns links. Os websites destas mesmas entidades também têm sempre novidades, coisas interessantes, até às vezes bom para quebrar alguns momentos mais tensos em algumas reuniões. Portanto, isto é o que nós consideramos de importante e de salientar, que tudo realmente é importante, mas o manter-nos informados, o estar o mais atual possível é um passo importante. E terminamos, em termos de conteúdo, a nossa apresentação. Vamos deixar agora aqui um espacinho para questões. Sintam-se à vontade. Aqui eu acho que foi a Diana Soares que falava também